Nós iremos entrar definitivamente em território nacional brasileiro e não tem volta em uma rota de colisão de um impacto de meteoro vindo a milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Nós iremos entrar em uma rota de colisão com um meteoro de milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Uma rota de colisão. Pois os dias estão se acelerando para um grande impacto sobre o território nacional brasileiro de coisas que se dizem possível. Eu vi claramente nesse sonho. E eu dizia, a nação brasileira não está preparado para isso. E o tempo da libertação chegou. Até o dia 15, a partir de hoje, do dia 8 de 8 de 2025, nós vamos contemplar coisas gigantes até o dia 15 de 8 de 2025. Prepare-se para a rota de colisão de 2 meteoros de milhares de milhões de quilômetros por hora vindo sobre a Venezuela e sobre o território nacional brasileiro. O Brasil entra em rota de colisão dentro de 15 dias. Não terá mais como evitar. A palavra do Senhor diz, em Isaías 55, versículo 11, assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 8 de agosto, entregou o recado de Deus à nação brasileira e ao senador Magno Malta. Ele viu que o Brasil está em rota de colisão com os Estados Unidos e dentro de 15 dias isso irá acontecer. Forças militares americanas vindo ao Brasil, pois o tempo da libertação da nação brasileira chegou e não terá como mudar. O Senhor tem usado poderosamente o seu servo com profecias e sonhos proféticos que têm se cumprido sobre o Brasil em questão de dias. Confira esta poderosa revelação. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Território nacional brasileiro e não tem volta em uma rota de colisão de um impacto de meteoro vindo a milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Nós iremos entrar em uma rota de colisão com um meteoro de milhões e milhões de quilômetros por hora. Milhões e milhões de quilômetros por hora. Uma rota de colisão. Tudo a ver com os Estados Unidos da América. Tudo a ver. Mas eu vi o poder do espírito de guerra que eu vi na live do dia 2 do 8, do espírito de guerra sobre Donald Trump passar pela Venezuela. E eu vi como se fosse uma onda de cristalina, como os marulhos da água do mar, aqueles marulhos, né? Aquela onda quando quebra e que sai aquele véu de noiva, sabe? Bem branquinho. Eu vi milhares e milhares, ou até milhões de marulhos. Quando ele vinha com a onda, quebrava. Quebrava sobre a Venezuela e quebrava também sobre todo o território nacional brasileiro. E estas milhares e milhares de ondas que vinham, com esses barulhos da água, aquela parte branca, iria limpando todo o território venezuelano e todo o território nacional brasileiro. E Deus dizia para mim que nunca tinha acontecido isso e que as pessoas não acreditariam que isso ia acontecer. Eu irei fazer esta limpeza no território venezuelano, também no território nacional brasileiro. E as tropas que tu vê são americanas com seus aliados. E eu pedi, se Deus, vai acontecer uma guerra, ao Senhor disse, a ti não cabe saber, apenas conta o que eu vou fazer. E Deus falava bem claro, e eu vi nos sonhos, aí eu estou dizendo, era um sonho, tá?
eu sou um homem votado em sonhos, eu vi em sonhos, nesse sonho, eu vi personagens, irmãos nossos, que já partiram para Deus, como Billy Graham, Poixum, e esses homens com cajado na mão. E eu chorava no sonho e acordei chorando e apavorado. Acordei chorando e apavorado. Ele estendia o cajado para mim e dizia: vai nessa tua força, profeta. Pois os dias estão se acelerando para um grande impacto sobre o território nacional brasileiro de coisas que se dizem possível. E aí o Senhor me lembrou sobre novembro de 2024, que em diversas lives eu disse que a diplomacia brasileira seria completamente rasgada, e a diplomacia mundial, não só brasileira, mas muitas vezes a mundial, seria rasgada. E que Deus governaria com o presidente Donald Trump, mesmo antes de ele ganhar, porque isso foi em novembro de 2024. Eu vi tudo aquilo acontecer. Eu estava num pavor desesperador, quando eu vi um impacto muito grande. Eu quero, sem perca de tempo, sem demora, era como se fosse uma guerra. Esse espírito de guerra, de ousadia, de determinação sobre Donald Trump, vai cair sobre a Venezuela e sobre o Brasil. E praticamente a mesma coisa que sucederá na Venezuela irá suceder no território nacional brasileiro. Eu vi claramente nesse sonho. E eu dizia: a nação brasileira não está preparada para isso. E o Senhor dizia: nem os políticos estão preparados para isso. Não vai ser mérito de A, nem de B, nem de C. Será meu. E do mesma coisa que se suceder na Venezuela, sucederá no Brasil. Só que no Brasil, 100 milhões de vezes maior. Porque o espírito de guerra do Donald Trump vai agir de uma forma muito rápida, que vai surpreender todo mundo. Todo mundo. O sonho, senador Magno Malta, foi muito longo. 2 ou 3 lives não daria para contar. Mas eu estou contando a parte que cabe ao Senhor. Porque o Senhor vai ver essa onda. E o tempo da libertação chegou. Ela não vai chegar. Chegou. Pode causar dores, até mesmo percas. Mas não há como voltar atrás. Não há como retroceder. Não cabe mais nem um tipo de acordo, segundo os sonhos que eu tive. O que mais me assustou foi a força militar sobre Venezuela e sobre o Brasil. Junto com isso, nesses interim, até o dia 15, né, eu vi, por semana, explodir 2 bombas por semana, no mínimo. 2 bombas por semana, no mínimo. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, todas as semanas. E eu perguntava por quê? E o Senhor dizia: porque eu estou com pressa. E não há mais tempo para a nação brasileira se preparar. Ou vocês preparado ou não preparado, isso vai acontecer. Será informação demais para 10 veículos de comunicação. Eu estou falando de algo completamente impossível de acontecer. Até o dia 15, senador Magno Malta, a partir de hoje, do dia 8 de 2025, nós vamos contemplar coisas gigantes até o dia 15 de 8 de 2025. Nós iremos contemplar coisas gigantes. Mas Deus não tem mais tempo para que as pessoas verifiquem, olhem, se preparem para essa hora desse impacto de meteoro de milhões de quilômetros vindo. Isso vai acontecer. Todos os países, porventura, que tentar se levantar contra os Estados Unidos da América, irá levantar por um tempo curto, mas depois irá pedir acordo, porque o poder de Deus está sobre ele. Então,
A partir de hoje, o relógio de Deus está acelerado. Além de Deus ter colocado o espírito de guerra em Donald Trump, ele fez com que uma inquietação entrasse nele para que ele avançasse com a quilometragem gigantesca, mais do que um supersônico, 7 vezes, sobre o território venezuelano e brasileiro. Eu queria ter apenas um sonho, né? Sonhos são sonhos, mas eu observo que eu sou usado em sonhos. E a minha missão é vir aqui passar pela nação brasileira, porque não vai haver algo pacífico assim. Não vai haver algo pacífico. Por diálogo com senadores e presidente da ambas casas, Senado e Congresso, não vai haver. O que vai haver é uma rota de colisão de impacto gigante, e tem que ser assim, e o que eu já venho dizendo há 1 ano e 4 meses. Ao quê? 1 ano e 4 meses, eles estão de prova. Eu vou perguntar para eles, eles vão responder. A fileira de dominó. Há 1 ano e 4 meses dessa data. Antes, eu vi a fileira de dominó e tiscava na primeira pedra e caía. Não sei, não me lembro de significado a que ou a quem eu estava me referindo, mas eu vi uma fileira de dominó. Isso são sonhos, tá bom? E Deus notifica através de seus profetas. Se assim a Vossa Excelência me considerar, depois que fiscalizar as minhas lives, com datas e horas. Então, haverá um impacto de rota de colisão agora, para acontecer a qualquer momento. E eu vi uma data, e o senhor dizia bem claro, o final de outubro de 2025. O final de outubro de 2025. E eu dizia, Deus, tão pouco tempo. Aí o senhor disse, esse tempo já é muito tempo para que possa se destalar o que foi instalado sobre hóstias malignas das trevas em território nacional brasileiro. Então, não vai ter como voltar, não vai haver possibilidade de voltar. Deus fará o seu propósito, aquilo que ele deseja fazer, ele fará. É muito grande. Eu vou finalizar essa parte por aqui, porque essa parte é a que lhe cabe. Prepare-se para a rota de colisão de 2 meteoros de milhares de milhões de quilômetros por hora vindo sobre a Venezuela e sobre o território nacional brasileiro. Isso é prioridade. E Deus dará a vitória. E em tudo que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele se meter, posso dizer, é por ordem de Deus, e ele vai vencer. Prepare-se, Brasil, prepare-se todo, porque agora sai do controle dos deputados e senadores, porque ambos não conseguem resolver pelas suas forças próprias, embora eles tentem e lutem muito. Tentem e lutem muito. Sai do controle deles e entra por completo no controle de Deus. Não está mais no controle de vossas excelências, nem tampouco no intermediar, o pacificador. O pacificador, senador Magno Malta, não existirá mais a partir de hoje, 8/8/2025. O pacificador, senador Magno Malta, são 15 horas e 20 minutos, hein? Nós estamos com 32 minutos dessa live, 33. 15 horas e 20 minutos, menos 33 minutos, senador. Dá quanto? Do dia 8/8/2025. O pacificador, senador, não existirá mais a partir de hoje. Deus me manda repetir de novo. O pacificador, senador Magno Malta, Deus diz que não existirá mais a partir de hoje. Agora, é só Deus. Somente Deus. E o poderio que ele tem. E a vontade dele se cumpra. No Brasil e em todos os países do mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação,
mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, diz amém. Bom, o recado foi dado, está aí. As pessoas podem marcar ele. Quem conhecer ele, peça a ele que tenha a hombridade, a gentileza. É a primeira vez que eu peço isso. Deus mandou referir a ele. Então, eu quero que ele veja. Eu quero falar com ele, com o senador Magno Malta, com meu filho, meu servo Magno Malta. Então, eu só sou um porta-voz, tá? Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.